Ministério pretendia que esta fosse a primeira parte da última reunião, portanto a reunião de sexta-feira não era uma segunda reunião, mas era o resto da reunião de hoje. Aliás, a reunião de hoje era apenas para apreciar até um determinado número do regime de concursos, aquilo que estava em cima da mesa, e portanto sexta-feira o que vai acontecer a partir das 10 é a continuação desta reunião, a segunda parte. O que nós considerámos foi que não fazia nenhum sentido que o Ministério da Educação, tendo enviado aos sindicatos, ontem às 5 da tarde, um documento extenso e complexo, que quisesse que já hoje, ou para amanhã, para sexta-feira, durante o dia da manhã, fosse feito um parecer que, ainda por cima, o Ministério tem falta em com diversos documentos, que nos termos da lei nós temos direito e que não nos enviou, e mais, o próprio Código de Trabalho estabelece que quando há negociação, as organizações podem ter até 30 dias para emitir os seus pareceres, porque têm que ter informações que são indispensáveis. Portanto, não é necessário ser os 30 dias, mas não podia ser de hoje para amanhã. E, portanto, ficou ainda marcada, para além da reunião de sexta-feira, uma nova ronda negocial para o dia 23, e que ainda depois poderá, se não houver acordo, ser acrescida da negociação suplementar, quer dizer que temos 5 dias para pedir e depois mais 5 para ser marcada a reunião. Agora, dizer que, e as organizações sindicais, e como nós dissemos, todas as organizações sindicais que aqui estamos, sempre o afirmamos, a mesa única tem esta vantagem, que é o que pode escapar a uma não escapa à outra, o que um diz o outro reforça, e na verdade todos a uma só voz somos sempre mais fortes, e o que quer dizer que até agora muitos dos aspectos foram pedidos de esclarecimento. Eu tenho ideia até que em algumas matérias o próprio Ministério não teria pensado em algumas das questões. Agora é assim, em aspectos que têm a ver com a vinculação e outras situações, por exemplo, de um professor, que repare, há aqui uma exigência para poder entrar na vinculação, estar colocado do dia 31 de dezembro. Há colegas que estiveram com um contrato desde o início do ano até meio de dezembro, depois, como foi a interrupção, o contrato acabou e só voltaram a estar colocados no início de janeiro, e porque não estavam contratados no dia 31 de dezembro, podem ter 15 anos de serviço, isso é o suficiente para que não vinculem. Portanto, aquilo que nós ali colocámos foi o seguinte, e dizer-vos com toda a sinceridade, se acabar agora, não há acordo nenhum, porque, na verdade, aqueles aspectos que nós temos colocado e que são aqueles que mais se destacam como negativos, e estou a lembrar nas ultrapassagens ou a exclusão de pessoas com muito tempo de serviço, a vinculação, um deles. A questão dos conselhos locais de diretores, que o Ministério da Educação pinta de outra cor, chama-lhe outra coisa, conselhos de quadros de zona pedagógica, mas são rigorosamente o mesmo. Mas houve abertura para rever esses pontos? Não sabemos, portanto, nós todos, aquilo que os sindicatos disseram foi levámos essas posições e o Ministério da Educação tomou notas, portanto, não nos disse, sim, vamos considerar. Dá-me ideia que, por exemplo, relativamente, nós entregámos um dossiê com situações de muitos colegas com muito tempo de serviço contratados que ficam fora da vinculação. Esperemos que atendam às situações que ali estão, são casos concretos, colegas que nos mandam os mails, nem os conhecemos, são situações concretas. Relativamente ao Conselho, neste caso de QZP, que é o Conselho Local de Diretores, não nos pareceu que haja ali grande abertura para alterar, até porque o Ministério da Educação quer poder ter a possibilidade de pôr professores a terem que completar horários em escolas diferentes, ou a ter professores, por exemplo, dos quadros de escola que tenham que ir trabalhar noutros quadros de zona. Há matérias, a partir do artigo 24, que não foram abordadas hoje, só passarão a ser abordadas na segunda parte da reunião, que é na sexta-feira, mas posso dizer que em relação aos concursos, estamos até agora, naquilo que vimos, pelo menos, pareceu-nos longe de poder haver um acordo, embora ainda vamos ter que esperar a ver o que é que o Ministério, que está a ouvir os sindicatos, pode ou não vir a resolver daquelas matérias. Mas pareceu-nos que está longe. A outra, não acreditamos, porque na sexta-feira nós não vamos ouvir as respostas do Ministério. Nós, na sexta-feira, vamos continuar a segunda parte do projeto que não foi hoje abordada. Portanto, o que iremos é continuar a fazer para os artigos ainda em falta. E posso dizer que alguns deles são os artigos dos mais importantes, nomeadamente as questões da vinculação, a questão do Conselho de Diretores, embora tenha outro nome, é isso, ainda não foram hoje. Eu diria que as questões que estão, em que nos distanciamos mais do Ministério e ainda estão para vir, apesar daquelas que hoje estiveram em cima da mesa, muitas delas já nos põem a grande distância. Mas depois há outra questão, que é o seguinte, e nós colocámos desde o início, o Ministério sabe isso e os professores sabem isso, é que para além da questão dos concursos, os professores lutam, e com toda a razão e todo o sentido de justiça, e os sindicatos todos, nenhum abandona essas reivindicações,
pela valorização da sua profissão. Porquê? Porque a valorização da profissão não tem só a ver com aqueles que cá estão. Tem a ver com aqueles que é preciso que cá estejam e que não estando, as escolas não têm professores. E, portanto, a questão do tempo de serviço, a questão das vagas, da progressão na carreira, questões que têm a ver com os horários de trabalho, as condições de trabalho, a mobilidade por doença, todos esses aspectos, o Ministério continua a querer separar disto. Ou seja, o Ministério continua a querer trabalhar para um acordo em relação aos concursos e depois o resto vê-se lá para a frente. Não se vê lá para a frente. E, portanto, nós não queremos agora negociar as outras questões, mas queremos que, para além dos concursos, se calendarize a negociação das outras questões. Mas, já agora dizer que, neste momento, o que está em cima da mesa não é falta de um acordo em relação aos concursos, porque não são lá as outras questões. Não, é mesmo falta de acordo em relação aos concursos, porque o projeto que o Ministério nos entregou está muito longe de ser o projeto que vai permitir combater a precariedade, com gente com muito tempo de serviço que vai continuar de fora. Está muito longe de permitir a estabilidade dos professores e a estabilidade do corpo docente das escolas. Ou seja, não é por não estar ali o tempo de serviço que nós dizemos não assinamos o acordo dos concursos. Não é. Neste momento não é. Neste momento é que o diploma dos concursos, e os professores com certeza já o leram, não corresponde àquilo que deve ser um diploma de concurso justo e em que não haja ninguém que seja ultrapassado por outros. E, portanto, neste momento o ponto é este. Esta reunião continua sexta-feira, portanto, a partir das 10 da manhã, depois no dia 23 e depois, se não houver acordo, cá estaremos outra vez na negociação suplementar. Agora, estamos muito longe de um acordo em relação aos concursos. Em relação às outras matérias, que também que fique claro, é evidente que não é por não contar o tempo de serviço, que se houvesse um extraordinário documento de concursos, que não é o caso, que nós deixaríamos dizer que ele era um extraordinário documento de concurso. Agora, há uma coisa que podem todos ter a certeza, neste caso, aqui no Ministério da Educação, é que, mesmo com esse extraordinário documento de concurso, que não é o caso, enquanto continuarem a não querer contar o tempo de serviço que os professores trabalharam, a impedir que progridam, a continuarmos a ter professores que são impedidos de se aproximarem de locais de tratamento a situações oncológicas só porque o seu grupo de recrutamento não tinha uma vaga. Enquanto continuar a existir um professor que, por exemplo, tem um horário de trabalho que deveria ser de 35 horas e na verdade é de 50. Enquanto continuarmos a ter um professor que, por exemplo, em relação é um professor, mas que não tem grupo de recrutamento, é contratado como técnico especializado. Enquanto continuarmos a ter essas situações, isso não há documento de concurso que para a luta dos professores. Isso daí, de certeza absoluta. E, portanto, neste momento, tudo o que está em cima da mesa, aliás, e o que está em cima da mesa é já suficientemente grave, é para nós discutirmos. Evidentemente, depois temos ali outras matérias, que também não podemos deixar de dizer ao Ministro da Educação, que é uma coisa absolutamente inaceitável e indigna da democracia, que uma greve de 2 dias, que por acaso só incide um dia na região norte do país e um dia na região sul do país, 2 e 3 de março, tenham sido pedidos serviços mínimos. Isso é absolutamente indigno da democracia, porque, aliás, até é incoerente com o que o Ministro foi dizendo no passado, quando dizia, bom, não são essas greves de um dia que precisam de serviços mínimos. Agora, foi pedi-los, nós lá estaremos. Em nossa opinião, são ilegais os serviços mínimos na educação, a não ser para aquelas atividades que estão previstas na lei. E o que pedimos ao Ministério da Educação fosse que estivesse ao nível do que a democracia exige e retirasse o pedido de serviços mínimos, coisa que o Sr. Ministro não quis fazer. Mas isso quer dizer que, de facto, essas greves vão para a frente? Então, mas claro, porque lá vão para a frente, nós não sabemos ainda. Tanto as greves como as manifestações nos dias sim, dia 2 e 3. Então, mas claro, já estão os cartazes em todo lado, as pessoas já estão convocados e as greves vão para a frente, com ou sem serviços mínimos. Eu até estou convencido que o Colégio Habital vai com certeza ter em consideração não só o que nós vamos ali defender, mas outra coisa também, que lembramos sobre o Ministro que talvez esteja esquecido, é que nas greves de 2018 houve serviços mínimos, na altura até a exames, que é a atividade que está prevista. Nós recorremos aos tribunais e o Tribunal deu-nos razão e considerou os serviços mínimos ilegais. Na altura, não tinham efeito porque já tinha passado a greve. Ilegais. O Ministério recorreu e vieram 2 sentenças do Supremo Tribunal de Justiça dizendo que eram ilegais os serviços mínimos. E era sobre atividades que até estão na lei, como sendo atividades sobre as quais podem pender serviços mínimos. Desta vez nem isso é. Portanto, o Ministério deve esquecer-se que há já jurisprudência sobre esta matéria. Agora, se houver serviços mínimos, há greve na mesma, porque a luta continua. A não ser, bom, pode não haver, não é?
que tenhamos no final de tudo isto um extraordinário diploma de concurso e a calendarização das outras matérias. Mas pareceu-nos a nós hoje que estamos muito longe de aí chegar.